Olá a todos. Eu queria agradecer a presença de todos que estão nos acompanhando nessa webinar. Agradecer a todos que nos acompanham nas redes sociais, em todas essas webinars, aulas, lives que a gente realiza. E hoje nós vamos conversar sobre a doença de Huntington. Eu sou Regina Cury, sou coordenadora nacional do programa Day Hunter, que é um programa de atendimento multidisciplinar a pacientes com doenças raras e cuidadores. Antes de eu apresentar os especialistas que estão aqui comigo, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. Primeiramente, a Teva, pelo apoio a esse evento, e também a algumas instituições amigas, a Associação Brasileira de Huntington, a Casa dos Raros e a Febra Raras, que é a Federação Brasileira das Associações de Doenças Raras. E queria apresentar agora os nossos companheiros aqui dessa webinar, e apresentar, então, primeiramente, o Dr. Gustavo Franklin, que é um prazer tê-lo aqui conosco. Dr. Gustavo é neurologista pelo Hospital de Clínicas do Paraná, doutor em Medicina Interna e Ciências da Saúde, com doutorado pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Paraná. É médico graduado pela Universidade Federal do Espírito Santo e professor da Escola de Medicina da PUC do Paraná. Também é membro titular da Academia Brasileira de Neurologia, filiado ao Departamento Científico de Transtornos do Movimento e membro do International Parkinson and Movement Disorder Society e do Huntington Study Group. É isso, doutor Gustavo? Olá, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar um pouco mais com vocês sobre a doença de Huntington, e a gente fica totalmente à disposição para tirar dúvidas e a gente tem uma troca de informação que seja realmente proveitosa para todos. Muito obrigado. Nós que agradecemos, doutor Gustavo. E quero dar as boas-vindas a Tatiana, que é uma honra também tê-la conosco. Tatiana Henrique é psicóloga pela Unidade Federal de Alagoas, com formação em terapia cognitivo-comportamental, psicopatologias e suicidologia. É coordenadora e psicóloga da ABH, que é a Associação Brasileira de Huntington, e é fundadora do membro da ABH Jovem, embaixadora da Organização da Juventude de Doença de Huntington no Brasil. Ela é membro do grupo de pesquisa em distúrbios do movimento do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. É isso, Tatiana? Isso, Seja muito bom dia. bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. É uma imensa alegria estar aqui com vocês hoje, enquanto psicóloga, enquanto familiar de pessoas com doença de Huntington e representando a ABH, que é a Associação Brasil Huntington, e agradeço pela oportunidade de participarmos dessa conversa tão importante para disseminar mais informações, promover compreensão e que possamos ajudar a construir uma rede cada vez maior de apoio para aqueles que enfrentam diariamente os desafios da doença de Huntington. Então, muito obrigada. Nós que agradecemos, Tatiana. Tatiana, eu queria abrir uma primeira pergunta para você sobre o que é a ABH Jovem. A BH Jovem, ela é um braço que nasceu, né, dentro da ABH a partir de experiências que nós tivemos com outras associações internacionais, especificamente a ATDO, que é a Associação para Jovens Impactados pela doença de Huntington, não só jovens que têm a DH juvenil, que é uma das formas de Huntington, mas para todos aqueles que são familiares e que têm ali as suas vidas atravessadas pela experiência de conviver, de crescer em uma família com Huntington. Então, essa iniciativa internacional existe e a gente trouxe para cá, para o Brasil, esse apoio direcionado para o público jovem e para o público que está em risco e que tem DH juvenil também. Então, é um braço da ABH que existe aí ao longo, desde 2018, que a gente fundou essa ramificação do trabalho da ABH. Muito bacana. É uma doença que é, é, é muito devastadora e desde da idade muito jovem, né, Tatiana? Tá Sim. certo. Muito obrigada.
Bom, a primeira pergunta agora vai para o doutor Gustavo. E eu gostaria de que o senhor nos dissesse, doutor Gustavo, assim, basicamente, de forma reduzida, o que é a doença de Huntington, né? E, mais importante, como está isso no cenário do brasileiro, de saúde do Brasil. A doença de Huntington é uma doença genética e hereditária. Então, quando a gente fala genética, significa que a gente nasce com um gene, e hereditária que a gente pode herdar. Nem sempre a doença de Huntington ela é herdada do pai ou da mãe. Ela pode nascer com a mutação diretamente no paciente, em 10% dos casos isso acontece. Na doença de Huntington, a gente tem sintomas eixos, sintomas base, que são definidos através de um tripé. Então, existem 3 grupos de sintomas esperados na doença de Huntington. O primeiro são os sintomas do movimento, e eles são os mais característicos, tanto é que por muito tempo a doença foi chamada de coreia de Huntington. Hoje a gente entende como a doença de Huntington. A coreia de Huntington, ela era chamada como coreia de Huntington porque o movimento que a deu nome é um movimento à semelhança de uma dança, que são movimentos randômicos, involuntários, que ora acontece de um braço, ora da boca, ora do tronco. A esse movimento deu-se o nome de coreia. Coreia vem do grego dança. A doença de Huntington, além desses movimentos involuntários, a gente sabe que envolve muitos desequilíbrios, outros tipos de movimentos, como tics, às vezes movimentos distônicos, que são movimentos de contração, e obviamente isso muda ao longo do tempo. Então, esses movimentos são o que a gente chama de coreia. Mas além dos movimentos involuntários, a doença de Huntington possui também alterações psiquiátricas, como a agitação, a agressividade, algumas vezes surtos psicóticos, mas frequentemente depressão, apatia, falta de iniciativa acontecem. A gente espera que cicle, ora com momentos de agitação, ora com momentos de apatia, depressão. E, por fim, os sintomas cognitivos, que levam a pessoa a ter um déficit cada vez maior da memória, do raciocínio, da habilidade de cálculo e na habilidade de executar tarefas cotidianas. Esse quadro tende a se agravar, levando inevitavelmente a um quadro demencial, semelhante a outras doenças que cursam com esse caminho, com essa evolução também, como a doença de Alzheimer. Então, na evolução, a gente espera, sim, inevitavelmente, um quadro demencial. Então, as 3 características principais são os sintomas do movimento, os sintomas psiquiátricos e os sintomas cognitivos. A gente não tem atualmente capacidade de evitar a progressão da doença, embora haja inúmeros estudos. A doença de Huntington é considerada uma doença rara, mas apesar de ser uma doença rara, ela foi uma das primeiras doenças a se ter um gene identificável. E por esse motivo, ao longo dos últimos anos, um objetivo cada vez maior e que agrega cada vez maior número de pessoas em busca desse tratamento modificador do curso da doença ou, quem sabe, uma cura. A gente ainda não tem uma previsão e realmente ainda é uma coisa um pouco distante. Mas a gente entende e espera realmente que não seja tão distante, porque há muitos estudos atualmente, muitos. Sobretudo, os estudos baseados na terapia genética, que são terapias de edição, modificação do gene. Uma vez que o gene foi identificado, a gente busca agora modificar o próprio gene. Foi assim que, no início do século XXI, iniciou alguns estudos com um medicamento chamado Tominersen, que é da Roche, e apesar desse medicamento em si não ter dado resultados positivos, ele abriu uma gama de novos estudos na terapia genética para que hoje a gente consiga ter esperança, expectativa em cima dessa terapia. Hoje a gente tem tratamentos sintomáticos para os quadros psiquiátricos e para os movimentos involuntários. Alguns medicamentos são utilizados para outras doenças também, e até mesmo alguns medicamentos se encontram no SUS, porque são medicamentos comuns a outras entidades psiquiátricas. Existem muitos que são os remédios chamados neurolépticos ou antipsicóticos. Os sintomas cognitivos, eles não são atualmente tratáveis de forma medicamentosa, de uma forma satisfatória. Porém, através de uma terapia, um tratamento multidisciplinar,
além da medicação, muito hoje se busca fazer e a gente consegue auxiliar não só o tratamento, não só o paciente em si, através do tratamento dos sintomas, mas também todo o contexto familiar em que ele se encontra, através de uma abordagem multidisciplinar, que, se não realizada, não simplesmente leva a uma carência no tratamento, mas leva a um não tratamento. O tratamento da doença de Huntington, ele deve ser visto como ou ele é multidisciplinar, ou a gente abrange todo o sistema familiar e todo o contexto onde o paciente está inserido, ou não há tratamento, porque, de fato, o cuidador e o ambiente familiar ficam extremamente sobrecarregados e, em última instância, o paciente em si não vai ter o cuidado adequado. Então, hoje, é o que a gente entende sobre a doença de Huntington e sobre o cuidado e aonde a gente se situa no contexto medicamentoso e terapêutico. Certo. Muito obrigada, doutor Gustavo. E assim, a diferença na sintomatologia de um jovem para um adulto, quando se inicia a sintomatologia? O paciente com doença de Huntington, ele tem um gene e esse gene tem um número de repetições. Em pessoas sem a doença, a gente tem um gene, e na verdade a gente tem dois, um a gente herda do pai, outro a gente herda da mãe, com um número de repetições. Esse número de repetições, nas pessoas sem a doença, é um número menor do que 27 repetições. Então, a gente pode ter 20, 15, 18, é um número de repetições de uma letrinha no gene. O gene é um código genético, é um código igualzinho um código de barras, e tem a mesma função de um código de barras. Ele é traduzido através de proteínas em uma nova proteína. Então, tem um sistema que lê aquele código e faz, a partir daquele código, uma proteína. Quando o código está alterado, ou seja, o gene está alterado, a proteína que vai vir desse gene vai estar alterada. Nesse caso, a proteína é a huntingtina. A gente chama de huntingtina. Esse gene, então, ele pode estar mais ou menos alterado de acordo com o número de repetições. Esse número de repetições, que a gente considera entre 27 acima disso, é um número alterado. Quando a gente tem esse número alterado, a gente tem ou pode ter a doença de Huntington. Agora, a gente sabe que existe, além do número em si, existem faixas desses números em que em que a gente pode predizer quando vai ser o início da doença. Então, pessoas que têm entre 36 até por volta de 58 repetições, um pouco mais, um pouco menos, elas vão ter a idade de início por volta dos 35 anos. Em geral, esse início da doença acontece entre 35 e 45 anos, mas a gente pode ter 27, 25, com toda certeza. 25% das pessoas vão ter depois dos 50 anos, e vai estar nessa faixa entre 36 repetições e 56 repetições. A gente entende que existe uma proporcionalidade, mas ela não é exata. Então, nesse intervalo, 36 a 46 repetições, 36 a 56 repetições, por volta desse número, as pessoas vão ter o início da doença entre 20 e 70 anos de idade. Mas, na maioria das pessoas, vai ter entre 35 e 45 anos, o início das manifestações dos sintomas. 25% vai ter acima dos 50 anos de idade. Pessoas que têm mais do que 60 repetições, então, de maneira geral, entre 56, 58 e por volta de 80 repetições, elas vão ter aquilo que a gente chama de doença de Huntington juvenil. O que é a doença de Huntington juvenil? É a doença que se manifesta antes dos 20 anos de idade. E a doença que inicia antes dos 20 anos de idade, ela se manifesta diferente. Os sintomas são diferentes. Há uma tendência de que os movimentos involuntários, a que chamamos de coreia, não existam. E o paciente ele tem uma forma mais rígido-acinética. O que quer dizer isso? O paciente fica mais rígido, travado. E, frequentemente, o paciente é diagnosticado como tendo doença de Parkinson. Na verdade, os sintomas eles são parkinsonianos. O nome que a gente dá de parkinsonismo é um nome que engloba sintomas presentes em várias doenças. Doença de Parkinson é uma doença que tem esse parkinsonismo, chama doença de Parkinson.
Na doença de Huntington, a gente pode ter parkinsonismo. O que é o parkinsonismo? É lentidão do movimento mais rigidez. Isso é parkinsonismo. Está presente em várias doenças. Na doença de Huntington, a gente pode ter, e é esperado naqueles pacientes que têm a forma juvenil, que é que se inicia antes dos 20 anos de idade. A gente tem até um nome para essa forma parkinsoniana, a gente chama de variante de Westphal, porque foi a primeira pessoa que identificou essa mudança, essa alteração no fenótipo, nas características da pessoa. Então, a gente chama de variante de Westphal, ou Westphal. A variante de Westphal, então, é essa forma parkinsoniana comum nos pacientes que têm a forma juvenil, que é aquela que se inicia antes dos 20 anos. Então, existem, sim, alterações. Nos Ok. pacientes que têm mais do que 80 repetições, que têm um gene muito alterado, eles podem ter sintomas antes dos 12 anos de idade. E isso é muito mais raro, obviamente, mas existe e não incomumente a gente vê pessoas menores do que 12 anos. Essas pessoas tendem a ter ainda características mais diferentes. Então, elas podem ter uma forma parkinsoniana, rigidez, mas elas têm muito desequilíbrio, que é aquilo que a gente chama de ataxia. Além disso, elas podem ter epilepsia, atraso do desenvolvimento neuropsicomotor e outras características. Depois, ao longo da evolução, elas podem até vir a apresentar o movimento coreico. A gente entende que na evolução, 50% evoluem para a coreia em 5 anos. Mas não é o sintoma base nessas pessoas, que a gente chama de doença de Huntington infantil. Então, isso existe, não é uma doença unicamente do adulto, embora isso seja extremamente incomum, a gente espera que menos de 1% tenha essa forma infantil dos pacientes com doença de Huntington. Tá certo. Doutor Gustavo, muito obrigada, viu? É, Tatiana, você é profissional, né, psicóloga, e você também é familiar de um paciente com Huntington, correto? Isso, mais de um, na verdade. Foram Mais de vários um. casos, isso, na minha família. Ok. Então, me diga assim, quais são os desafios envolvidos no convívio com uma pessoa com doença de Huntington? Conviver com a doença de Huntington é um desafio extremamente complexo, né? Como o Dr. Gustavo explicou, existe uma variedade e uma complexidade de sintomas muito grande. Vão desde esses sintomas motores, comportamentais e cognitivos, que são muito variados, tem várias intensidades e formas de manifestação ao longo do curso da doença. Mas, para além desses sintomas, também existe um impacto imenso nas relações, nas pessoas que são afetadas, nos seus filhos, nas suas famílias. Então, há um impacto extremamente forte nessas relações. Há também um estigma social muito grande associado a essas pessoas, a essas famílias, dentro das suas comunidades, se relacionando publicamente. Pela diversidade de sintomas, gera uma incompreensão muito grande do que se trata, e isso é um desafio absurdamente alto que a gente vê as nossas famílias enfrentando, e isso é piorado, isso é acrescido de uma carga ainda mais difícil porque falta informação. Acesso à informação, tanto da sociedade como um todo, quanto até, às vezes, em alguns as instituições de saúde, locais que poderiam prestar esse apoio, acabam não tendo acesso a essa informação e têm essa dificuldade de compreender do que se trata a doença. Então, essa falta de acesso à informação também acontece dentro das próprias famílias. Então, a gente vê gerações e gerações tendo dificuldade de conseguir o diagnóstico, de saber o que está se passando, e mesmo após o diagnóstico, de também entender toda essa complexidade de sintomas, entender como que cuida, como que maneja. Então, todos esses fatores, eles vão tornando a jornada das famílias ainda mais desafiadora. Essa falta de acesso à informação, desde a hereditariedade, desse conhecimento público e dentre os profissionais de saúde. Mas tem um outro fator que a gente também vê com muita frequência, é a vulnerabilidade socioeconômica, que ela vai atravessar essas famílias. É muito frequente, porque a idade de manifestação da doença, ela costuma ser numa fase da vida em que as pessoas estão ali inseridas no mercado de trabalho ou iniciando as suas carreiras, e toda essa manifestação e essa progressão dos sintomas, elas vão acabar dificultando essa capacidade de manter
as habilidades de se manter, né, no mercado de trabalho. E isso vai prejudicando, dificultando ainda mais para que essas famílias tenham a sua subsistência. Para além disso, a gente também tem o papel do cuidador, que muitas vezes acaba também tendo que abrir mão, né, das suas capacidades de trabalho para poder cuidar daquela pessoa que está afetada. E para completar ainda esse cenário e essa dificuldade maior, muitas dessas famílias vão enfrentar dificuldades para conseguir algum tipo de benefício previdenciário, enfim. Então, são vários atravessamentos, desde o campo social, do campo socioeconômico, e principalmente também no campo das relações, porque a gente está falando de uma família extremamente fragilizada, de famílias que vão ter o conviver com aquele medo, com aquele receio de desenvolver ou de passar a doença adiante para os seus filhos. Então, todas essas cargas emocionais, elas vão sobrecarregando essas pessoas, o cuidador que vai ficando estressado, cansado de ter que cuidar de uma demanda tão intensa, com sintomas tão variados, e todas essas outras questões sociais e econômicas. Então, a gente tem aí múltiplos atravessamentos que vão fazendo dessa doença algo tão complexo e tão difícil de ser lidado e compreendido por muitas pessoas, e é por isso que a gente entende que a informação ela acaba sendo a nossa principal aliada para poder lidar com tudo isso. Precisa saber o que é a doença, o que é que ela causa, quais são seus sintomas e também quais as consequências, que aí são todas essas coisas que eu mencionei. Todas essas consequências familiares e sociais e econômicas, elas também estão atravessando essas pessoas de uma forma muito intensa. Então, é um Certo. cenário É, extremamente complexo. sim, com certeza, Tatiana. Muito obrigada pela sua resposta. Agora, doutor Gustavo, hoje em dia, os testes genéticos para pessoas sem sintomas, mas que têm um histórico familiar, já são possíveis, né? São os chamados testes preditivos. Pensando que esses testes já estão acessíveis, quais são as perspectivas de tratamento em desenvolvimento para essas pessoas que têm familiares, né? Para tentar minimizar ou até mesmo evitar o surgimento de sintomas? Bem, hoje, como a gente sabe, a doença de Huntington ela não tem um tratamento capaz de evitar a progressão da doença. Da mesma forma, pessoas que têm um gene alterado, que conhecem, sabem que têm um gene alterado, elas não vão ter uma medicação capaz de evitar a progressão da doença ou evitar o desenvolvimento da doença. Então, isso é muito importante para que as pessoas que se coloquem para realizar o exame tenham entendimento adequado sobre isso. Realizar o exame da doença de Huntington de forma assintomática, ou seja, a pessoa não ter sintomas, deve ser avaliado de uma forma muito cautelosa, com objetivos muito claros, e não simplesmente por estar disponível. Por quê? Ele pode trazer uma carga emocional muito grande psicológica da doença. Imagina, a gente não tem, como eu afirmei agora, capacidade de evitar que a pessoa com doença de Huntington, ou a pessoa em risco de doença de Huntington, desenvolva a doença. A gente não tem como evitar que a doença vá se desenvolver em quem tem um gene alterado. A gente não consegue. Não há nenhum mecanismo medicamentoso. Eu vou falar de outras formas não medicamentosas em que a gente já sabe, sim, que evitam ou que mudam, podem mudar o desfecho, mas de forma medicamentosa a gente não tem. Ou seja, a gente não consegue utilizar nenhum remédio capaz de evitar. Isso é importante para que a pessoa que está em risco, ao realizar, tenha um aconselhamento genético muito adequado. Esse aconselhamento genético ele deve compreender todo o ambiente familiar da pessoa. Então, qual que deveria ser o objetivo da pessoa que tem uma possibilidade, daquela pessoa que a gente fala em risco de desenvolver? Por que ela deveria realizar um exame de forma assintomática, ou seja, ela não tem os sintomas, sendo que a gente não tem uma maneira eficaz, efetiva, de fazer com que ela não desenvolva a doença. Então, ela só deveria realizar se, tiver entendimento adequado sobre os desfechos possíveis. Isso é importante. Então, eu tenho entendimento de que o exame ele pode dar positivo, qual é o impacto em mim, qual é o impacto no meio onde eu estou. Isso é muito importante. E parece, às vezes, simplista, né? Ter a compreensão do desfecho possível. Mas é fundamental,
porque muitas vezes as pessoas fazem por impulso e não compreendem a possibilidade daquele exame. E o que isso pode levar à mudança na família, na postura e no meio familiar onde ela está inserida. Isso é muito importante. Uma vez que a pessoa gostaria de ter filhos, por exemplo, e não possui nenhum filho, uma vez que haja no futuro, obviamente, um remédio capaz de evitar a progressão, essas são possíveis explicações ou justificativas para uma pessoa em risco realizar o exame. Ou então, há o desejo, sim, para que possa se preparar, e há, com toda certeza, o entendimento sobre os desfechos possíveis, haja um acompanhamento psicológico prévio, tem que ser feito antes, para que a gente possa mensurar e quantificar realmente a capacidade daquela pessoa receber uma notícia possivelmente indesejada, possivelmente. As pessoas têm que ter um preparo. Depois que haja um acompanhamento psicológico e a pessoa em risco ainda gostaria de fazer, ou porque quer ter filhos e quer entender as possibilidades do filho, da fertilização in vitro, que é uma possibilidade, né? E o ideal é que ela passasse por um acompanhamento psicológico antes e que a psicóloga desse o aval, né? Obviamente que a gente sempre respeita a autonomia da pessoa que vai realizar, mas que ela desse realmente o parecer diante daquele meio onde ela está inserida e das possibilidades. Porque senão a gente pode ter uma situação que a gente vê muito frequentemente. O que é a situação? É a pessoa que faz o exame, porque não teve uma orientação adequada, que às vezes não sabe que o exame, que a doença não é evitável, não existe uma maneira capaz de evitar essa progressão, e ela realiza o exame, ela não quer ter filhos, então não tem um propósito, ela não tem capacidade de compreender, só que ter o gene não indica quando vai ter a doença. Então ela pode realizar aos 18 anos e ter a doença aos 70 anos. E a forma com que ela vai viver esses próximos 50 anos da vida dela pode modificar muito, simplesmente pelo apelo emocional de saber-se portadora do gene alterado da doença. Isso é muito importante. Eu tenho inúmeros pacientes que começaram após os 60 anos de idade a doença. E a conduta, será que seria diferente se ela tivesse conhecimento prévio do gene ou não? Então, isso é importante. Então, de maneira geral, a gente só orienta as pessoas assintomáticas que elas passem por uma avaliação psicológica prévia, para que elas tenham compreensão adequada, para que avaliem realmente o desejo de ter filho, para que possam fazer um aconselhamento genético adequado, isso é importante. Se elas têm sintomas, aí realmente a história muda, porque ela tem sintomas, então o diagnóstico ele é importante para que a gente possa fazer um tratamento mais efetivo. E, obviamente, que no futuro a gente espera que existam terapias, tratamentos modificadores do curso da doença. Quando existir, essas pessoas chamadas pessoas em risco, são aquelas pessoas que têm familiares, quando tiveram um tratamento capaz de evitar a progressão, sem dúvidas, a gente vai oferecer o tratamento, o diagnóstico mais precocemente possível, sem dúvidas, mas não é a nossa realidade ainda. Então, é muito importante que a gente tenha entendimento sobre as possibilidades ao fazer o teste genético em quem não tem nenhum sintoma relacionado. De maneira geral, a gente entende como sintoma os movimentos involuntários. Por quê? Porque depressão, ansiedade, outros transtornos psiquiátricos, eles iniciam antes, sempre. Mas a gente não consegue mensurar como início da doença, porque a depressão, os transtornos de ansiedade, eles são altamente incidentes na população. Então, a gente considera como doença de Huntington o início a partir do movimento involuntário existente, que pode ser qualquer um. Às vezes é apenas um tique nervoso, como a gente falaria assim. A gente chama essas pessoas, então, de doença de Huntington manifesta. Então, a gente considera a doença de Huntington manifesta a partir do momento que há manifestação dos sintomas motores, são sintomas de movimento alterado. Tudo bem? Ótimo, muito obrigada. Foi muito esclarecedora e importante sua resposta, né, doutor Gustavo? Bom, e aí, Tatiana, no meio de toda essa situação de estigma, medos, ansiedade, desafios, né? É, nós gostaríamos de ouvir a sua percepção da importância do acompanhamento psicológico para o paciente e para o cuidador. É tão óbvio, né, Tatiana? É,
mas às vezes tão difícil o acesso, enfim, e Sim, a compreensão de todos esses fatores que estão envolvidos pela natureza hereditária da doença. Porque, sem dúvida, isso vai se configurar um desafio emocional imenso, muito significativo. Desde o paciente sintomático, né, desde a pessoa que começa a manifestação dos sintomas, ela vai enfrentar ali as suas dificuldades emocionais para lidar com essa confirmação diagnóstica, mesmo às vezes sabendo do histórico familiar, tendo visto outros parentes afetados. Então, é um processo aí complexo também de se enfrentar para essas pessoas que a gente comentou, que são familiares que estão em risco, e para esses cuidadores que também estão ali impactados. Muitas vezes, na maior parte dos casos, são os cônjuges, são familiares ali que acabam sendo atravessados também por todas essas implicações. Então, o acompanhamento psicológico, a gente entende que ele vai ser fundamental para todas essas pessoas que estão envolvidos em torno da realidade e do impacto da doença de Huntington, para oferecer desde esse suporte emocional, para a orientação e também para as estratégias de enfrentamento, né? Como que eu vou lidar com essas realidades. Então, para os pacientes, a gente entende que essa perspectiva da condição genética, ela vai gerar muita ansiedade, vai gerar esse medo do futuro. Ela, como o doutor Gustavo explicou, às vezes toda essa família ela está ali atravessada por sintomas também de ordem psiquiátrica, psicológica, vai enfrentar níveis extremos de ansiedade por conta de todo esse cenário. E isso vai interferir bastante nessa pessoa para levá-la à aceitação ou não do seu diagnóstico, para enfrentar. Para além disso, a gente ainda tem um componente cognitivo que também interfere na capacidade dessa pessoa de se perceber. A gente tem uma característica da doença cognitiva que a gente chama de anosognosia, que é uma certa incapacidade da pessoa conseguir ter essa percepção dos próprios sintomas. Então, isso vai fazer com que esse processo desde diagnóstico até a aceitação da condição, ela também seja muito impactada, e isso se associa a uma sobrecarga ainda maior do cuidador, porque ele vai estar lidando com uma pessoa que não reconhece os próprios sintomas, que não reconhece o próprio adoecimento e as consequências e as dificuldades que aquilo ali está causando. Então, a gente precisa dar esse apoio, esse suporte, essa informação para as famílias, para que isso seja compreendido e a gente consiga encontrar estratégias para poder lidar, para poder enfrentar. Então, para o paciente, esse acompanhamento psicológico, ele vai oferecer um espaço seguro para que essa pessoa expresse essas preocupações, para que ela trabalhe essas emoções que estão ali associadas ao seu diagnóstico e desenvolva essas estratégias de enfrentamento para que haja essa adaptação emocional, promovendo a qualidade de vida. Para os familiares em risco, que é o outro público, que vão ser ali os filhos, né, dessas pessoas que estão diagnosticadas e vão ter 50% de chance de desenvolver ou não a doença, eles vão viver nessa tensão, né, constante entre a incerteza desse futuro, desse diagnóstico e essa busca, essa necessidade de tomar decisões sobre a sua própria vida, as decisões que a gente chama de informadas, né, sobre o teste genético, que foi o que o doutor Gustavo comentou, que é extremamente importante que seja uma decisão, primeiro, informada, que essa pessoa saiba da doença, do que ela está lidando, e tenha esse suporte psicológico para compreender como que ela lidaria, se ela teria capacidade ou não, e qual o sentido de ter essa resposta agora na vida. Então, a gente precisa trabalhar todos esses cenários para o familiar em risco fazer esse processo de tomada de decisão e também, caso opte por não fazer o teste, como que ele vai conviver com essa dúvida, como que essa pessoa vai passar, navegar ali pela vida nessa expectativa. Então, são várias possibilidades. E, por fim, no caso dos familiares cuidadores, né, que em muitos casos eles vão lidar com essa sobrecarga intensa da rotina de cuidados, do estresse, às vezes, quando são cônjuges, eu preciso lidar com mais o risco dos meus filhos também estarem desenvolvendo a doença. Então, ou às vezes lidam com mais de um paciente, às vezes lidam com o esposo, a esposa e um filho, filha, e isso traz ainda uma sobrecarga maior para essas pessoas e todas essas circunstâncias de estresse, de culpa e uma gama de emoções muito complexas e intensas. Então, esse suporte psicológico ele vai ajudar nesse impacto emocional para trabalhar o gerenciamento desse estresse e desenvolver alguma estratégia
para esse desafio de cuidado. Então, em resumo, a gente entende que o acompanhamento psicológico ele é extremamente fundamental em todos esses níveis, em todas essas pessoas que estão ali impactadas, para fornecer esses recursos e ajudar, né, a enfrentar toda essa carga intensa que é atrelada à doença de Huntington. Com certeza, Tatiana. E assim, você, na sua experiência, você sempre trabalha de forma individual com cada familiar, com cada pessoa da família, inclusive o paciente, ou você chega a fazer terapias grupais? Nós temos as duas experiências como formas de apoio, tanto o atendimento individual, para aqueles que se sentem mais confortáveis de poder compartilhar mais intimamente as suas questões, seus sentimentos, principalmente para as pessoas, às vezes, que estão diagnosticadas e que é difícil ainda falar a respeito, que é difícil ver outros pacientes em diferentes estágios da doença, então acaba que se prefere mais pelo atendimento individual. Mas a gente também entende que a promoção de espaços coletivos, de grupos de apoio, elas são extremamente eficazes para ajudar a lidar. Então, a gente hoje, na associação, a gente tem tanto a modalidade de atendimento individual e também promove espaços de grupo de apoio, principalmente para as cuidadoras, que são, na maioria dos casos, mulheres, então, grupos de cuidadoras que vêm, compartilham as suas vivências, trocam informações, trocam apoio, trocam percepções ali de como passar por essas jornadas de cuidado, e também para os familiares em risco, para conversarem sobre diferentes pontos de vista, sobre como cada um se sente em querer ou não testar, e como que isso atravessa os relacionamentos, como que isso atravessa decisões de trabalho, decisões reprodutivas. Então, são temas comuns que acabam sendo discutidos nesses espaços coletivos também. Mas a gente entende que as duas modalidades elas são extremamente efetivas para que essas pessoas elas consigam buscar essa identificação e buscar esse suporte. Tá certo. Muito obrigada, Tatiana. E, doutor Gustavo, pelas condições muito sistêmicas da doença, degenerativas, né, muitas vezes essas doenças raras demandam o envolvimento de muitos profissionais, além do médico. E aí eu gostaria que o senhor nos indicasse quais profissionais que são chave na garantia de uma boa qualidade de vida dos pacientes com doença de Huntington. Com toda certeza, no mundo ideal, a gente deveria tratar todo paciente com doença de Huntington e que está todo paciente que tem uma doença neurológica crônica com uma abordagem multidisciplinar. Então, no mundo ideal, é isso que a gente deveria buscar. Eu entendo que o primeiro paciente precisa ter um médico que tem conhecimento. Precisa ser neurologista? Não necessariamente, mas precisa ter conhecimento relacionado à doença. Existem muitos psiquiatras que têm grande experiência com a doença de Huntington. Como é uma doença rara, a maioria dos neurologistas, que são os médicos especialistas, sequer já viram um paciente com doença de Huntington. Isso é muito importante, às vezes as pessoas não conseguem mensurar isso. A maioria dos médicos especialistas, que são os neurologistas, não vão ver nunca na vida um paciente com doença de Huntington, talvez somente durante a preparação da residência médica e a especialização. Mas existem médicos, além de neurologistas, como os psiquiatras, e poderia ter outros médicos que têm vivência e experiência, sim, não há nenhum problema em relação a isso, tá bom? O médico especialista na doença de Huntington, de maneira geral, é o neurologista, mas poderia existir outros médicos, sim, com experiência. A partir do acompanhamento médico especializado, a gente deve buscar primeiro, compreender a doença e sempre ter um tratamento não só multidisciplinar, mas também panfamiliar. O que quer dizer? Se a gente não trata todo mundo da família, a gente não trata ninguém. Isso é fundamental. Para que isso possa se dar, a gente deve ter um acompanhamento psicológico junto ao paciente e com os cuidadores e familiares. Por incrível que pareça, o acompanhamento psicológico, ele é, no início, muito importante com o paciente e, às vezes, importante para a família, mas até menos. Mas, ao longo do tempo, isso muda. Inevitavelmente, o acompanhamento psicológico ele se torna menos importante para o paciente e mais importante para a família. Porque, como a doutora Tatiana disse agora, há inevitavelmente uma falta de compreensão e vai se aumentando ao longo do tempo
do paciente em relação aos próprios sintomas, que é o que a gente chama de anosognosia. O paciente ele não compreende os próprios sintomas, isso tende a agravar. Então, o acompanhamento psicológico, ao longo do tempo, torna-se menos importante em relação à família, mas deve se manter, no mundo ideal, eternamente. Quando a gente tem o acompanhamento psicológico, então, o acompanhamento psicológico, ele deveria se manter a toda a família, ao paciente e a toda a família. Uma vez eu tendo um acompanhamento psicológico, eu devo buscar não simplesmente uma alimentação ideal, mas um acompanhamento nutricional que envolva não uma restrição ou uma dieta rígida específica para o paciente, de forma alguma. Como o paciente ele é portador de uma doença neurológica crônica incurável, e a gente tem realmente entendimento sobre isso, a gente deve entender o meio onde o paciente está, as formas culturais, alimentares, para que o paciente ele possa estar inserido nesse contexto familiar da maneira melhor possível. Então, o acompanhamento nutricional não é simplesmente para passar uma dieta rica em caloria. No mundo ideal, deve ser para introduzir o paciente às situações familiares e manter-se ainda inclusivo. A alimentação é uma boa oportunidade para isso. O acompanhamento nutricional, ele deve mudar ao longo do tempo, obviamente, como qualquer parte. Eu falei que o tratamento psicológico, ele muda ao longo do tempo, as características. O acompanhamento médico, da mesma forma, muda ao longo do tempo. O acompanhamento nutricional muda. Quase sempre, inicialmente, o paciente ele tem uma tendência a engordar. E isso é uma coisa que poucas pessoas entendem, ou até mesmo os médicos neurologistas, quando eu falo assim, mas a doença não leva a emagrecimento? Leva. Inevitavelmente, ela leva a emagrecimento. Entretanto, no início, o paciente ele tem um descontrole dos impulsos. Ele tende a comer de forma compulsiva e ele engorda. Muito frequentemente ele engorda. Isso pode durar pouco tempo, pode durar alguns meses, 6 meses, pode durar um ano, às vezes pode durar até mais do que 1 ano, 2 anos. Mas o paciente tende a engordar inicialmente. Se não engorda muito, engorda pouco, pode ser, mas ele tende a aumentar muito a compulsão. Essas compulsões, se não tratadas, elas podem gerar alterações importantes, porque a compulsão ela pode ser compulsão alimentar, sexual. Já tive pacientes que desenvolveram compulsão por beber água. Ah, Gustavo, que bom, né? Tá bebendo água. Não, eles podem desenvolver distúrbios hidroeletrolíticos muito severos, como a alteração no sódio, que pode levar até à morte. Então, esse paciente desenvolveu uma hiponatremia, que é a diminuição do nível de sódio, de uma maneira muito grave, e por conta de um hábito de beber muita água, né? Ele bebia 8 litros de água por dia, né? Isso não é compatível com a vida. Se isso não for bem controlado, isso pode gerar um problema muito sério, muito grave. Então, o acompanhamento médico deve estar associado ao acompanhamento psicológico, ao acompanhamento nutricional. Acompanhamento médico, o acompanhamento psicológico deve envolver sempre toda a família. Tendo o acompanhamento nutricional, a gente deve buscar, sem dúvidas e sempre, um acompanhamento com a fisioterapia, e a fisioterapia deve ser feita desde o início, mesmo que o paciente não manifeste limitações ou incapacidades importantes, mas para que a gente consiga desenvolver métodos, mecanismos, estratégias para que ao longo do tempo diminua o desequilíbrio e diminua as disfunções motoras. O acompanhamento fisioterapêutico deve estar associado a um acompanhamento fonoaudiológico, sempre que possível e desde o início. O acompanhamento fonoaudiológico, ele busca não simplesmente a melhora na articulação da fala, isso é útil, mas também da deglutição, que junto com o acompanhamento nutricional, a gente vai buscar a associação de melhores alimentos, de consistências alimentares, que a gente possa desenvolver isso ao longo do tempo, para que o paciente engasgue menos, para que o paciente tenha uma alimentação melhor, que a gente respeite a autonomia do paciente dentro do possível, que ele quer comer, o que ele gosta de comer, mas é dentro daquilo que ele pode, que engasga menos, que leva a menos desconforto, que vai levar a menos pneumonias, a menos infecções pulmonares. Além disso, quando possível, a terapia ocupacional é quase sempre uma aliada importante para que a gente possa levar do paciente as habilidades que ele possui para o funcionamento cotidiano,
junto à alimentação, às questões práticas. Então, a terapia ocupacional pode ser muito útil. Então, a gente falou aqui o acompanhamento médico, o acompanhamento psicológico, o acompanhamento nutricional, fisioterápico, fonoaudiológico e da terapia ocupacional. A gente Certo. poderia estender isso ao longo do tempo e Sim, quase sempre o acompanhamento com a enfermagem através da equipe de cuidados de pele, quando há feridas, isso pode acontecer, principalmente as úlceras de pressão, isso pode acontecer, a enfermagem pode nos auxiliar. Quando a gente tem um acompanhamento dentro de um ambiente que permita isso, com o farmacêutico para auxiliar, pois quase sempre o paciente ele vai utilizar múltiplas medicações. Isso no mundo ideal poderia ser feito, e além de outras infinitas possibilidades e sim. necessidades que vão surgindo ao longo do tempo. Sim, na nossa experiência também, doutor Gustavo, a enfermagem junto com a terapia ocupacional ajudou muito na preparação do ambiente, alguns cuidados no ambiente para evitar alguns acidentes devido aos movimentos descontrolados, né, Perfeito, do um ótimo paciente. exemplo, exatamente. Muito bom, muito obrigada, viu, doutor Gustavo? Bom, agora na próxima pergunta eu gostaria de ouvir a opinião dos dois. O que vocês acham, na opinião de vocês, que precisamos trabalhar ainda na área clínica para ampliar as informações sobre essa doença, e quais os fatores críticos para uma abordagem efetiva da patologia na rede pública? A gente tem múltiplos desafios nesse cenário, tanto do ponto de vista clínico, vou reservar mais para que o doutor Gustavo opine, né, traga o seu ponto de vista, mas pensando em termos de um nível maior, um nível social e um nível de inserção dessas demandas e desse apoio, a gente entende a conscientização como um primeiro passinho necessário para toda essa jornada. Então, a gente fala de uma conscientização e de uma educação contínua que envolva desde esses profissionais, desde da fase ainda enquanto estudantes, até nas formações. A gente sabe, como o doutor exemplificou, que muitos médicos especialistas não vão nem sequer ver um paciente, mas a gente espera que, ao menos ao vê-los, algum momento da vida a gente consiga que ele possa atender, que ele possa prestar esse suporte, essa orientação. Então, a gente, na parte clínica, a gente deseja, né, como mundo ideal, que todos esses profissionais envolvidos ali nessas demandas de cuidados, todos esses que a gente citou aqui no mundo ideal, que seriam extremamente necessários para cuidar, que eles tivessem, não só o médico, mas desde também os meus colegas de psicologia, aos físios, fonos, que tivessem essas habilidades, essa capacidade clínica de cuidar e de promover esse apoio para os pacientes e suas famílias. Então, a gente necessita desse investimento em educação e dessa conscientização e desse acesso, né, também aos especialistas, porque, como sabemos, a gente não vai conseguir que todos saibam, isso é uma realidade, é uma utopia achar que todos vão ser especialistas, a gente sabe que não, mas a gente gostaria que tivesse esse acesso aos especialistas, às pessoas que consigam ter essa habilidade, esse manejo adequado para essa complexidade de sintomas. Então, Isso vale para acesso a todas as isso doenças raras, né, Tatiana? exatamente. Para todas as doenças raras, a gente entende isso como uma necessidade extrema. Desde o início ali do diagnóstico até o curso e a manifestação da doença, isso precisa ser promovido. E para isso a gente entende a outra necessidade que é a rede de apoio, né? Ter uma rede de apoio integral. Então, envolver áreas abrangentes, multiprofissionais, e aí o apoio das associações de pacientes, como a própria associação específica e vocês de outras associações congregam outras doenças raras, então ter todos esses parceiros, essa rede de apoio integral envolvida, ele vai trazer esse aspecto multidisciplinar para abordar. E, por fim, eu citaria também a importância das ações de advocacy, pensando no nível macro, promover ações que vão dar desde a visibilidade a também influenciar em políticas públicas para que atendam essas pessoas, para que atendam os raros de uma forma mais ampliada e consigam fornecer tudo aquilo que a gente estava comentando anteriormente. Então, a gente pensa que desde o nível micro até esse macro, em termos de políticas, de ter ações específicas de uma forma mais ampliada para agregar essas pessoas.
Gustavo. Então, toda vez que a gente fala em políticas públicas de saúde, a gente tem que sempre alocar em prioridades. Isso é muito importante. A primeira coisa é entender que a doença de Huntington é uma doença rara. Não espero e não entendo como prioridade a gente colocar médico para atender um paciente com doença de Huntington em toda a cidade, em todo o estado. Nossa, Gustavo, mas que história você está falando que não deve ter médico? Não, a gente tem que ter acesso ao médico especialista. Porque um médico que não é especialista, eu disse agora que o médico neurologista, que é a especialidade especialista na doença de Huntington, que é uma doença de cunho neurológico e psiquiátrico, quando a gente tem um médico neurologista, que é o especialista, e a maioria não vai ter nunca acesso, nunca vai ver um paciente com doença de Huntington, a maioria dos pacientes, dos médicos nunca vão ver, isso fica uma doença rara, a gente precisa realmente que a gente tenha um médico em toda cidade, o grande centro para tratar a doença de Huntington, não necessariamente, mas a gente precisa ter uma forma de dar acesso à pessoa ou ao familiar em risco ou que tenha doença, ao especialista. Isso é o mais importante. Porque um médico que não foi especialista, que não tem vivência, ou que ele não se capacite para tal, porque a gente fala assim, um médico que não tem vivência e pronto. Não, a gente tem que, ao longo do tempo, desenvolver mecanismos para dar a ele a vivência e capacitá-lo para que ele possa vir a ser especialista. Isso não há dúvidas. Mas se a gente não dar o acesso ao especialista, uma doença que já é difícil vai se tornar ainda mais difícil. O tratamento que já é complexo vai se tornar mais complexo, porque a pessoa não está capacitada para tal. Então é diferente quando a gente fala de uma doença Huntington, a doença de Huntington, uma doença rara, com aspectos tão complexos, elas não podem ser, a meu ver, tratadas por qualquer profissional. A gente tem que capacitar. Então, envolve essa questão educacional, da gente capacitar os médicos e profissionais, não somente os médicos, mas, sobretudo, priorizar o acesso daquelas pessoas que possuem, frequentemente em pequenos centros, em nichos, são pequenas cidades, são pequenos locais onde desenvolveu-se muita doença, para que a gente consiga levar o acesso, né? Isso realmente depende de políticas públicas que tenham uma prioridade nesse setor. Então, a prioridade para mim é dar acesso, não necessariamente levar um médico, levar um profissional para perto, não necessariamente, essa é a minha visão. Dar acesso aos profissionais que tenham capacidade e que atualmente são capacitados, têm formação para isso, e, paralelamente, capacitar novos profissionais. Então, não há um desenvolvimento suportivo, de fato, a gente não consegue dar suporte e melhorar esse suporte sem que a gente dê acesso e sem que a gente capacite, forme outros profissionais para que consigam, ao longo do tempo, fazer cada vez mais isso. Então, toda vez que a gente fala em políticas de saúde pública, se a gente não entender a complexidade que a política deve ser também educacional, a gente vai, por um momento, tapar o sol com uma peneira, a gente vai passar um pano, vai enxugar o gelo, esse problema ele vai sempre agravar. Então, envolve essa questão. Isso, para mim, é prioridade. Acesso ao profissional, não necessariamente levar o profissional, mas ter acesso, ter uma rede que possa realmente dar suporte a isso, e ao longo do tempo desenvolver os profissionais, os novos profissionais, para que se tornem capacitados. Claro que a gente só vai conseguir isso através de um real desenvolvimento de uma rede de comunicação, de publicidade acerca da doença. Porque se a gente não colocar ela em evidência, a gente não vai ter profissionais com interesse para estudá-la, o que absolutamente não tem nenhum problema, cada um tem o interesse para estudar alguma coisa, não tem nenhum problema. Mas se a gente não levar esse interesse, a gente não mostrar que isso existe, como outras doenças raras, a gente vai estar, ao invés de deixar cada vez mais a luz, trazer a luz, a gente vai estar colocando cada vez mais a escuridão e a gente vai se contentar. Isso acontece em muitas doenças ou características do profissional ultra especialista gostar de ser um dos poucos especialistas naquilo. E isso daí deve ser visto como extremamente grave, porque em breve a gente não vai ter capacidade e a gente já não tem suporte para o atendimento completo ao paciente e toda a rede de apoio necessária. Então, a gente precisa desenvolver isso ao longo do tempo, mecanismos para dar acesso e para desenvolver novos
profissionais. As outras barreiras, elas são inerentes ao atual sistema de saúde que a gente tem no país. Todos os países têm dificuldades, mas é muito difícil a gente comparar um país que tem 200 milhões de habitantes, né, 220 milhões de habitantes, e que tem uma extensão territorial em que a gente desenvolve cerrado, terrenos áridos, florestas em que a gente quase não tem acesso, senão por barcos, e a gente compara isso com o Japão, por exemplo, que tem um sistema de saúde extremamente eficaz. Toda medicação hoje lá no Japão hoje é fornecida pelo sistema de saúde deles. Que apesar de ser um país muito povoado, é um país populoso, é um país que não tem outras intempéries ambientais, mas não tem essas questões territoriais, não tem essa população nossa. Então a gente não consegue comparar e não deveria comparar. Eu vejo frequentemente pessoas comparando, né, o sistema daqui com o sistema de Londres, né, e aí fala que não, aqui o acesso a tudo, ou até mesmo nos Estados Unidos, que tem até uma extensão territorial um pouco maior, mas próxima do Brasil. Olha que interessante, a gente não consegue, a gente tem os nossos desafios, a gente tem que trazer a realidade deles para a nossa realidade, né, e a gente fazer com que a gente consiga desenvolver de acordo com a nossa realidade de saúde pública. Não há dúvidas que não é só para a doença de Huntington que a gente não tem um suporte adequado. Não há dúvidas. Não é só a doença de Huntington. Não há dúvidas que não é só a doença de Huntington e também não são só as doenças raras. E, claro, cada grupo vai buscar estratégias para aperfeiçoar em cima daquilo a qual se propôs. Não há absolutamente nenhum problema em relação a isso. Mas o sistema público de saúde no Brasil, ele é insuficiente para absolutamente todas as doenças. E, às vezes, a gente vê muito, né, essas questões políticas a gente viu nos últimos tempos, né, eu não vou abordar, obviamente, nada relacionado à política, mas é uma romantização do nosso sistema de saúde, né, como sendo um sistema muito universal. E esse sistema universal, ele é como objetivo. Como a gente tem como objetivo ter uma sociedade realmente inclusiva, esse é um objetivo. O sistema de saúde atual do país, ele não é universal, ele busca ser universal. E isso é importante para que a gente entenda que quando a gente fala que é direito meu, isso não quer dizer que só por ser direito, que de uma hora para outra tudo vai estar à sua mão. Não, isso envolve o estabelecimento e o desenvolvimento de estratégias para que a gente consiga obter aquilo que lhe é direito. E isso deve envolver a priorização de estratégias, como essas que eu disse. Priorização não significa deixar outras coisas de lado. Então, a gente deveria ter mais profissionais da área da saúde em todas as cidades? Com certeza. A gente deveria ter mais médicos, mais psicólogos em todas as cidades? Com certeza. Mas a gente deve priorizar. A prioridade deveria ser, então, o acesso e a educação. E quando a gente fala educação, por fim, a educação de formação de novos profissionais, mas também dos pacientes e dos cuidadores. Porque frequentemente a gente vê os cuidadores, os familiares, despendendo energia e gastos desnecessários e até mesmo o próprio sistema jurídico para buscar direitos, mas que não são prioridades no próprio tratamento. E eu vejo como médico isso todos os dias muito. E o que a gente fala, uma coisa é ter direito, outra coisa é ser importante, outra coisa é ser prioritário. E na doença de Huntington, entendo, prioritário é o acesso, prioritária é a educação. Educação do profissional e educação do meio do paciente. Porque senão ele acaba utilizando os próprios recursos para coisas que sabidamente são infrutíferas. Ele, ao invés de ter um acompanhamento médico adequado, utilizar os medicamentos prescritos pelo médico, e como tal, a gente espera que sejam os melhores, se foi prescrito por um médico especialista, ao invés de ter um acompanhamento nutricional adequado, busca terapias fantasiosas, milagrosas, e perdem energia e recursos em detrimento daquilo que realmente seria útil. Sim, informação, né, Gustavo? Exatamente. E não tem outro meio senão a educação. Não há nenhum meio outro senão a educação. A educação envolve, então, uma parte de formação de novos profissionais,
mas envolve, inexoravelmente, a gente deve entender isso, a orientação do familiar e do paciente. Sim, Para sim, que entenda aonde está sendo alocados os recursos, o que é prioritário. As pessoas falam assim, eu tenho acompanhamento com o terapeuta ocupacional, com o psicólogo, mas vi um remédio na internet que é muito bom, né? Isso é muito importante. E a gente vê o contrário, a sim. gente vê a busca pelo remédio milagroso Uhum. antes, colocando a dianteira antes do tratamento que realmente é eficaz, que é o acompanhamento fisioterápico, ou que às vezes é Sim, o remédio. E dentro da própria medicação, muitas coisas não são prioritárias, né? Muitas coisas não são prioritárias. Não quer sim, dizer que sim. não sejam úteis. A gente falou Exatamente. várias vezes sobre essas questões, né? Remédios Exato. novos, caros, podem ser úteis, mas não quer dizer que sejam prioritários. Então, a gente tem que trazer esse conhecimento, capacitar o médico para que ele possa se tornar uma referência, um especialista na área e educar ao máximo, trazer luz ao paciente e ao meio familiar onde ele se situa, para que a gente Certo. consiga utilizar os recursos que a gente tem, que são poucos, de uma Sim, maneira melhor, e não só em relação ao recurso individual, mas também ao sistema universal do público que a gente tem hoje, que a gente possa tá priorizar. certo. E esse é o Tá meu entendimento. certo. Muito obrigada, doutor Gustavo. Bom, nós poderíamos falar aqui o dia todo, né? Mas a gente chegou ao fim do nosso horário aqui. E então, em nome da Casa Hunter, eu gostaria de agradecer imensamente a participação do Dr. Gustavo e da Tatiana. Vocês foram super esclarecedores. O que vocês falaram, foram informações extremamente importantes para todos que estão nos acompanhando, eu tenho certeza. E queria agradecer, então, novamente as instituições parceiras, a ABH, a Casa dos Raros, a Fibra Raras, o apoio da Teva, e agradecer a todos vocês que estão acompanhando essa webinar. Que a gente continue a falar cada vez mais sobre a doença de Huntington, iluminar. E hoje a prioridade maior na doença de Huntington, a meu ver, deveria ser essa daqui. É iluminar a doença. Para mim, para mim é prioridade. É Sim, isso. eu acho que esse é o nosso papel, né, enquanto profissionais, enquanto pessoas, enquanto instituições, as instituições que nós representamos, desde as educacionais até as associações de pacientes. Eu acho que essa é a nossa principal função a cumprir, é o que a gente mais consegue alcançar, o que a gente está disposto a fazer e é extremamente necessário e prioritário, que é educar e trazer essa luz em torno da DH. Então, agradeço muito o convite de todos vocês, de todos os parceiros envolvidos, para que a gente possa estar aqui hoje fazendo essa conversa e que possamos ter mais momentos como esse, para a gente continuar educando e trazendo visibilidade às doenças raras e à doença de Huntington também. Então, muito Com obrigada. certeza. Grande abraço, gente. Grande abraço. Bom final de semana. Abraço.